E oramos que a palavra de Deus, a palavra especificamente escrita por João, pode tornar qualquer coisa viva para nós, não é? Para alimentar-nos. I really pray that the word of John, that the word that we're reading, will actually be something alive for us, something that will feed us. Realmente, antes disto, temos de dizer olá. Oh yeah, before anything we need to say hi. Boa tarde, pessoal. Good afternoon, everybody. É tão bom voltar depois de tanto tempo. It's so good to be here after so long. Confesso que eu tenho algum receio que o meu português fica com ferrugem, não é? I must be honest, I am a little afraid that my Portuguese is a little rusted. Mas vamos tentar. But I'm going to try anyway. Ok. Hã? Enferrujado. Chaca alaranjado. Sim? Isto fica para o fim. Ok. Eu sei que vocês leram todos o livro de João, não é? I believe you've all read the book of John. É um dos meus livros favoritos da Bíblia. It is Adoro my favorite book in the Bible. Adoro, porque I love it. Por causa do coração do homem que escreveu e a intimidade das palavras, não é? É cheio de intimidade. Because of the heart of the person who wrote it, and it's full of intimacy. It's full of life and intimacy. Eu não preciso de falar muito sobre quem escreveu e quando e todos os pormenores sobre o livro. I don't really need to speak much about the one who wrote and about the different details of the book. Mas eu quero começar com uma pergunta. But I need to start with a question. João escreveu o livro dele por quê? John wrote this book. Why? Alguém sabe? Does anybody know why he wrote it? Que ele está escrito em João 20, 30 e 31. It's written in John 20, 31. 20, 30 and 31. 20, 30 and 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Okay, Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and by believing you may have life in the name. Ele escreveu através da experiência pessoal, amizade com Jesus, porque ele andava com Jesus, face a face, pessoalmente, durante algum tempo. Okay, he wrote this book because he had intimacy with Jesus. He walked side by side with him. He actually knew him personally, so he could write about the book. E o alvo do João é para que nós podemos ter também intimidade com Cristo, a conhecer e reconhecer quem Jesus verdadeiramente é. And his aim is that we ourselves, as we read it, we also get to know who Jesus is, who he really, really is, yes. Like he says. E assim podemos ter vida em nome de Jesus. And this way we can have life and life in Jesus' name. Se o livro de João, se era possível pôr um título em cima do livro de João, deve ser Jesus Cristo é Deus. If I had to give a title to this book of John, it would be Jesus Christ is God. E depois a seguir, and straight after, ele quer que vocês conheçam-lhe, ok? And he wants you guys to know him. E a viver verdadeiramente através do conhecimento e intimidade com Jesus. And live a real life through his life, Jesus Christ's life. Antes de partir da África do Sul para Portugal, eu estava a orar e pensar muito sobre a viagem e eu escrevi 3 palavras, ok? E quando juntamos com Bassoni e Tânia, que vão chegar amanhã para ir à Espanha, Itália, Malta, nós sentamos juntos semana passada e eu disse, ontem, pronto, nós gostamos de ouvir o que Deus está a dizer a vocês sobre esta viagem. Okay, so just before we traveled, we've been praying and we were praying about our traveling and we prayed a lot and then we actually met Basson and Tanya. Basson and Tanya are actually arriving tomorrow. They arrive tomorrow morning so that they can join us in
Spain, Malta, and Italy, and we chatted about it. And I had 3 words when I met up with him. E ele respondeu com as mesmas 3 palavras. And I said to him, "What have you got? I've got something. What have you got?" And he answered me with the exact 3 words that I had for the. Semelhante, ok? Yeah. A primeira palavra era identidade. So the first word was identity, Ele, identidade. and he said, "I've got identity." Segunda era direção. The second one I had was direction, Ele disse visão. and he said vision, E eu disse propósito. and I said a purpose, Ele disse chamado. and he said Não é a incrível? calling. Por isso, quando o Lino pediu-me para ensinar sobre fazer um overview do livro de João, eu comecei logo a pensar, espetacular, porque realmente o tema principal do livro de João é a identidade de Jesus, não é? So- Do início até o fim. So when Lino asked me to share on the book of John, I got so excited because I said, that's exactly what the book of John is all about. It's about the identity of Jesus. E isto é entender muito bem, de uma forma bem clara, quem Jesus é. And this is so that we can understand in a very clear way who Jesus really É is. fundamental para quem nós somos, And it's fundamental for who we para a are, nossa identidade. for our identity. Porque a nossa identidade é completamente dependente da identidade de Cristo. Because our identity depends on Jesus Christ's identity. Ouvimos outras religiões a dizer Jesus não é Deus. We hear other religions saying Jesus is not Ou God. Jesus, há muitos caminhos para chegar ao mesmo Deus. Or we hear, oh, there's so many ways to get to God. Mas quando entendemos a palavra, But when we understand the e word, principalmente estas palavras no livro de João, and especially the words in John's book, ficamos com uma clareza de entendimento e pensamento. it actually clarifies it for us. We start to think with clarity and it clears it up for us. E isto é importante porque And this is important. Why? Porque neste mundo e em todo o mundo, e principalmente na Europa neste momento, pessoas estão a passar pela crise de identidade. And why is this so amazing? It's because the world, Europe and the rest of the world are going through an identity crisis. Ouvimos de Jan, acho que estava a falar sobre um aluno na escola lá na África do Sul, acredito que ela é uma gata. Gato, não é? Jana was telling us about a child in the school who identifies himself as a cat. Mas isto não é brincadeira. And Eu sou so gato. this is not a funny thing. She thinks she's a cat, or he Crise thinks de he's a cat. identidade, A crisis of identity, até maluquice, não é? even madness, am I right? Mas só temos de abrir as notícias para ver que realmente está acontecendo em todos os lados. But it's true. We only have to open the news to see it's happening all over the world. Por isso, temos de entender que é fundamental, é extremamente importante que nós mantemos uma clareza de visão sobre quem nós somos em Jesus. So it's vital. It's so important that we have in our mind an identity of who we really are in Jesus Christ. Ok, vamos começar no início. Let's start right at the beginning. Não em João 1, Not in John 1, mas Gênesis 1. in Genesis 1, 1 a 3. 1 to 3. Ok. No princípio, Deus criou os céus e a terra. In the beginning, God created the heavens and the earth. Só nesta frase há tanta coisa. Just in one little phrase, there is so much. Deus, God, alguém, somebody, o Criador, the que Creator, criou tudo que the existe. Creator created Okay. everything that we have. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and by the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light, and there was light. Ok. Antes, absolutamente nada. Before, there was absolutely nothing, Depois, criação, and then there was que creation. começou com luz. It started with light. Como? How? Ele falou. He spoke. Ele simplesmente falou. He simply spoke. Lançou uma palavra. He just threw a word. Ok, vamos ao João 1. Let's go to John 1. No princípio, mais uma vez, In the beginning, once again, era aquele que é a palavra.
palavra. was the Word, and the Word was with God. Ele estava com Deus e era Deus. The Word was with God, and He was God. Ele estava com Deus no princípio. He was with God in the beginning. Isto é uma grande declaração, não é? This is such an incredible Logo no declaration. primeiro versículo do livro de João está escrito quem Jesus é. Right at the beginning of John's book, there's a revelation of who Jesus Não há is. dúvida. There's no doubt. A única coisa que pessoas como os Jehovah's Witnesses. testemunhas Jeovás trocaram a palavra aqui para dizer a palavra era Deus com D pequeno. Okay, so there is no doubt that it's so clear here, except the Jehovah's Witnesses have actually changed the translation of this part of the Bible, and where it says He was God, they have put in a little word that says He was a God. Ok? Como e porquê? Why would they do that, and how did they do it? Porque a maneira mais importante de atacar Jesus e tirar a credibilidade de Jesus é dizer que ele não era Deus, ou não é Deus. Why do they do that? Because the biggest way to take away Jesus' credibility is to say that He wasn't God. Este é o ponto mais focado em todas as religiões sobre quem Jesus é. And this is in all religions, this is actually the point about Jesus, about who He really is. É a primeira coisa que nós temos de aprender e entender e pôr em prática. And it's really the first thing we need to know, learn and put into practice. Ok, por isso João voltou para o início, no princípio. So John is now writing his book and he goes right to the beginning. It says, in the beginning. Ok? E depois ele está a continuar. Ele estava com Deus no princípio, para reforçar esta ideia, não é? And he now reinforces this idea and he says, in the beginning, He was with God. Todas as coisas, All ok? things, Todas as coisas all things foram feitas por intermédio dele. were made through Him. Sem ele, Without Him, nada do que existe teria sido feito. anything that exists would have been made. Nele estava a vida. In Him was life, E esta era a luz dos homens. and this was the light of men. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Vocês entendem o paralelo? Do you understand the parallel here? É simplesmente espetacular. não Isn't it incredible, Eu fico tão spectacular? empolgado com isto. Jesus é a luz dos homens. Ele criou tudo, que ele foi o intermédio de toda a criação. A palavra, ele é chamado palavra porque Deus criou tudo através de Jesus a falar. Okay, E now- Jesus é a palavra. Now you Sorry, can pá. translate, because I can't remember. Okay, so fundamentally, you guys understand what I'm saying. That the parallel between the two books is so exciting because God created everything through Jesus and spoke, and Jesus is the Word. And what did He create first? He created light. Jesus is the light of love. So, não é? É fantástico quando começamos a fazer uma comparação. Okay. Por isso, nesta primeira declaração é sobre a identidade de Jesus Cristo. So the first declaration in the book is about His identity. Ele é divino. He is divine. Ele é Deus. He is God. Não há dúvida. There is no doubt He's God Desde o início from the beginning até agora to e now para toda a and eternidade. for eternity. Ele é a palavra de Deus He is the Word of que God. falou He spoke, e tudo created. foi criado. He Ok? spoke and everything was created. Por isso, quando João está a falar sobre a palavra, entendemos que a palavra é Jesus. Por quê? So when John speaks about the Word, we know that the Word means Jesus. Why? Porque nestes 3 versículos do início, a palavra Jesus não é mencionada. Because if Está you a falar look in the sobre- first 3 verses, the word Jesus is actually not mentioned. Mas em versículo 14 está escrito assim: But in 14th verse, it says, aquele que é a palavra the one who is the Word tornou-se carne e Be- viveu entre nós. became flesh and made His dwelling among us. Vimos a sua glória. We have seen His glory, Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade.
the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Está a identificar, ok, é Jesus, a palavra é Cristo. So não é? now he's actually saying the word that I mentioned earlier on is Christ. Ok? 5 versículos só, no início. 5 verses in the beginning. Existiu sempre Jesus, Jesus existed from the beginning. está com Deus e é Deus, He is with God and he is God. e era o agente de criação. And he was an agent of the creation. Ok? Em Colossenses 1:15 a 17, In Colossians 1:15 to 17, está escrito assim: it says, Ele é a imagem de Deus invisível, the Son is the image of the invisible o God, primogênito sobre toda a criação, the firstborn over all creation. pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, For in him all things were created, things in heaven and on as earth, visíveis e as invisíveis, visible and invisible, sejam tronos, sejam soberanias, whether there were thrones or powers, poderes ou autoridades, rulers or authorities. todas as coisas, mais uma vez, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Once again, and all things have been created through him and for him. Ele é antes de todas as coisas He is before all things, e nele tudo subsiste. and in him all things hold Okay. together. Jesus é Deus, não é? Jesus is O God. agente da criação, o He intermédio. is the intermediate Ele of creation. Falou He e spoke. criou tudo. He created Mas everything. o ênfase aqui é tudo, todas as coisas, visíveis, invisíveis, nos céus, na terra, antes, depois, para toda a eternidade. Não só criado, mas subsiste nele. Por isso temos ar hoje, e terra, e chuva, e comida, e tudo, porque Ele está a manter tudo em ordem para que nós vivemos. Okay. Sorry. Okay. É tão chato parar, porque eu quero falar. Okay. I actually don't know if I'm going to say it all, but Okay, did you get that? no, I think you do it. Yeah. Ok. Let me get my- Ele é também a luz da vida que mostra o caminho ao Pai. You didn't translate. Okay, he's the light of life that leads us to his Father. A luz que as trevas não podem derrotar. Ok? Nada tem poder suficiente para derrotar Jesus. He cannot be defeated. Okay, Nothing now I has can the power. translate that, but you didn't translate the first part. Okay, sorry. About They got it. about him holding. Okay. Okay, he not just created everything, but he sustains everything. Okay. So everything is held together in him right now. Okay. So it's started and it continued and it carries on. Okay. Características de divindade. Não é? These are characteristics of the divinity. Assim temos, na forma, em poucas palavras, a identidade de Jesus bem esclarecido. So in few words, we've now quite clear of Jesus' identity. E depois, no mesmo capítulo, João começa a dizer a missão, o propósito de Jesus. And then in the same chapter, John starts to saying, okay, what's his mission? Ok? E principalmente, qual é? And mainly, what is his mission? Para revelar o Pai. Yeah. Para mostrar o Pai. To reveal who the Father Versículo is. 18. In verse 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. No one has ever seen God, but the one and only Son, who himself God is, and in the closest relationship with the Father, has made him known. Incrível, não é? A missão de Jesus, antes de qualquer outra coisa, era para mostrar quem é o Pai. E Ele mostrou quem é o Pai através de morte e ressurreição. So, Jesus' first thing was to actually show who the Father is. That was his main aim, and he did it by his death and resurrection. Através dos milagres e tudo o que aconteceu no tempo dele na Terra. Mas depois, o mais poderoso era o facto que ele morreu e ressuscitou, e assim conhecemos o Pai. Temos uma porta aberta para com isso. Temos uma porta aberta para conhecer o Pai, pessoalmente, face a face. So obviously it was through miracles and stuff that he did while he walked and he's teaching, but it's basically
that the fact that he died and he rose again, and that was through his Father. Por isso, temos este entendimento de quem Jesus é e temos escrito na parede ali. Visão, So- missão. Conhecer Cristo e dá-lo a conhecer. Okay, so we basically know that that's who Jesus is, and we've even got it written there, to know Christ and make him known. Visão, missão. That's the vision and our mission. Quando nós conhecemos Cristo pessoalmente, conhecemos o Pai. So when we know Christ personally, we know the Father. E depois nós temos uma missão, And then we've got a mission, que é para espalhar o Evangelho. and that mission is to actually spread the gospel Para mostrar quem Ele é. so that we can show other people who he is. E não é incrível que Ele criou cada um de nós na imagem dele? And isn't it incredible that he created us in his image, each one of us, Toda a gente, everybody, os pagãos, the pagans, perdidos e salvos. the ones that are lost and the ones that are found. Cada ser humano está criado na imagem de Deus. Every human being has actually got the image of God. Mas infelizmente é corrompido? Sim. Corrompido. Portanto, Estragado. so unfortunately, there's corruption. Some of it has been Através do damaged pecado. through sin. Mas quando voltamos para Cristo e conhecemos, entregamos as nossas vidas e conhecemos quem Ele é, a imagem pura, a imagem verdadeira está restaurada em nós. So, but we all like that. We all sinned. But when we actually realize that we've sinned and we've now given our lives to Jesus, we've repented, we are now restored to his image again, and we're not corrupted, we're not damaged. Mas este ato de salvação só pode acontecer quando reconhecemos quem Ele é. But this act of Salvação. salvation can only happen when we know who he is. We have to know who Jesus is. We cannot be saved unless we know who he is. Temos de saber, não é? Temos de entrar em relacionamento pessoal. We have to have a relationship with him. Assim, se nós não entendemos quem Ele é, como é possível? So if we don't know who he is, how can we have a personal relationship E with him? depois, quando vimos pessoas a dizer, pronto, tu agora és crente, acreditas em Jesus, quem é Jesus? And then we often hear people say, okay, great, now you say you're a believer, you believe in Jesus, tell me, who is Jesus? Porque eu não acredito que Jesus é Deus. Because I don't believe he's God. O que é que vamos dizer? Do you know what to tell them? Do you know what to say? É bastante importante, não é? It's incredibly important. Temos de saber. We need to know. E temos de andar seguros em quem nós somos em Cristo. And we need to be so assured who we are in Em Christ quem Ele é. and who he is. Que pode ser depois mais fácil apresentar através das nossas vidas e o que nós entendemos quem Jesus é. So if we are sure of it, then we are comfortable to be able to show others through our lives, through the way we live, through the way what they see, to know who Jesus is. E o resto do livro, eu posso terminar aqui. Okay, I O can finish. resto do livro de João é mais e mais sobre quem Jesus é, quem Jesus é. Através das primeiras declarações, João está a fazer... Okay, so the book of John, I could almost finish here because the rest of the book is just showing him who he is, what he did, and what else? E... Estou perdido. Não, ouvi alguém dizer que o livro de João não é um narrativo, nem uma biografia, é um retrato. João está a pintar, criar a imagem da arte para que nós entendamos em 3 dimensões quem Jesus é. I heard once been said that the book of John is not a narrative, it's not a biography, but it's actually a painting. That John is actually creatively painting this incredible picture A for portrait. us, like a portrait, for us to understand who Jesus is. In He's actually 3 painting dimensions. it three-dimensionally. Se olhamos, por exemplo, para o livro do Marcos, não é? É muito rápido, é curto. Jesus andava assim e curou esta pessoa e falava assim, e um dia atrás do outro, as ações de Jesus, mas tudo um narrativo sobre a vida de Jesus, de forma muito, parece um filme de ação, não é? Okay, so the Film book, if we had to look at, say, the book of Mark, it's almost like it is a narrative.
It says, he did this, he did that, you walked there, he did that. And he says it's almost like an action movie. You can actually follow all the steps of what he did. Mas João é diferente. But John is different. Ele tem mais temas, obviamente, muito mais temas. Obviously, he's got much more themes. Por exemplo, dos principais de João é amor. Não é? So one of his major themes is love. É evidente do início até o fim. And it's so evident from the beginning to the end of the book, it's love. É possível falar semanas sobre o amor que está escrito no livro de We João. could take weeks to speak about the love that we find in the book of John. E João falou com tanto entendimento sobre o amor de Jesus, porque ele era o discípulo que Jesus amava. Yeah. So John spoke about love with such intensity because he was the disciple that Jesus loved. Também outro tema muito interessante são encontros pessoais com indivíduos no livro de João. Another theme that's also very interesting is that it describes meetings with people in his book. A mulher samaritana no poço, The Samaritan woman at the well, que é extraordinário. which is ok? an incredible story João capítulo 4. in John chapter O 4. homem nascido cego, João capítulo 9. And he describes also the man who was born blind in John 9. Também não é só um milagre que aconteceu, mas é uma passagem com consequências e o que aconteceu com a pessoa, as pessoas à volta, é muito rico. So when he describes, it's a rich way of describing the miracle. He doesn't just describe it narratively, but he actually describes what happened in that location, the people around him, the emotions of the people around him. So he actually creates, like Mark was saying, that painting, it becomes Nicodemus. Nicodemus. He speaks about Nicodemus. Nicodemos, ok. É espetacular. E depois, muitas declarações. And then he's got a lot of declarations. João está cheio de declarações. John is full of declarations. Por exemplo, em capítulo 1, 17 a 18. Like an example is chapter 1, 17 to 18. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. For the law was given through Moses, A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. grace and truth came through Jesus Christ. Isto é uma declaração bem simples, não é? He's declaring it. It's as simple, he's declaring. Mas está tão rico But it's so rich when you read quando it. entendemos a antiga aliança When we understand what the old covenant was, e depois a nova aliança. and now we understand the new covenant, Nós vivemos embaixo da cobertura da nova aliança we now live under the covering of the new covenant através de Jesus. through Jesus Numa Christ. frase só, está bem escrito. And in just one sentence, it's so well written, he covers it. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto final. The law was given through the law of Moses, Graça e verdade vieram por intermédio but de Jesus grace and Cristo. truth came through Jesus. Salvação é através da Jesus. graça. Okay, Uau, so é espetacular. salvation comes through grace, Jesus Christ. Pronto. Eu não vou falar mais sobre os outros temas, mas já existe um tema ou uma tema? Tema. Um tema. You have to answer that. É um tema. Um tema. Yes. Uma mapa. Um tema. Um mapa. Ok? Há uma série de declarações muito fortes que só existem no livro de João. There's some very strong declarations that only exist in the book of John. E para entender as declarações, os eu sous, ok? And you've got to understand them, the I am. Ok? Na altura, para usar esta frase para dizer quem eu sou, simplesmente dizer eu sou, era uma declaração que eu sou Deus. At those times, for anybody to just say I am, it was almost like that you're declaring that you were God. Ok? João 8, John 8, 56 a 59. 56 to 59. Abraão, pai de vocês, ok? Ele está a falar com os fariseus, ok? Numa situação complicada. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Ok? Okay, so Palavras, complicated words. so your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day.
He saw it and was glad. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? You are not yet 50 years old, they said to him, and you've seen Abraham? Respondeu Jesus: And Jesus replied, very truly, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. very truly, before Abraham was born, I am. O que é esta declaração? What's this declaration? Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. So they picked up stones to stone him, but Jesus just walked away from the temple. Por quê? Why? Para um escândalo. Era blasfémia para dizer uma coisa assim. Só Deus pode dizer: eu sou o eu sou. Interesting that this was happening. Why do you think they wanted to stone him? Because it was actually scandalous. Only God could say, I am. And here Jesus is saying, I am. So that's why they wanted to stone him, because nobody could say that. E também falar no mesmo tempo que ele estava na presença de Abraão, quantos séculos antes, não é? Milhares de anos antes, é também uma maluquice. Podem pensar: pronto, este homem é maluco. But I'm not feeling well. What I'm saying is, to say that he saw Abraham's day would be insane. It Então- would be, O que o Marco está a dizer, ou o que estão a dizer, é que é uma loucura, não é? Ele dizer praticamente, ou estão a dizer que ele era do tempo de Abraão, não é? yeah. And it was easy for the Pharisees to say, oh, this guy's a crazy guy, leave him. Era simples para os fariseus dizer que ele era uma pessoa maluca, vamos simplesmente deixá-lo, But he said that one thing: mas ele disse uma coisa, I am. ele disse, eu sou. Not I was, Ele não disse, eu era, but I am. ele disse, eu sou. And only God can say that. E só apenas Deus pode dizer isso. So if we go to Exodus chapter 3, Então, se formos a Êxodo capítulo 3, verse 13 and 14, versículo 13 e 14. Hey, there's a truck that needs to get in. It's blocking some cars. Are blocking. Ok, one second. Desculpem, parece que quer entrar um... Ok, o carro está ali à porta, deixa-me ver aqui. Ainda por cima é o meu. É o teu? Vais lá tirar? Tirar o preto, não é? Um caminhão está a O tentar branco? entrar. Ok, o branco. e É o branco, é não o anjo. pode O anjo. passar. Pode ir tirar o... Já vai, obrigado, desculpe. Obrigado, desculpe. Ok, senhor. Vai tirar, por favor, o teu carro, que o senhor precisa de... Ok, senhor. Já está. Está a ser tão bom que... Hã? Vamos continuar? Ok. Ok. Vocês entendem como é complicado dizer uma coisa assim, uma declaração? Pronto, em Êxodos... Okay. Can Em you understand how it's complicated to do a declaration like that? So in Exodus, Moses said to God, Então, em Êxodo, Moisés disse a Deus: suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? Moisés disse assim: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Read the rest. Yeah, then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. So God's name for himself is Eu Sou. Então, o nome de Deus para ele próprio é o eu sou. It describes his eternal being Descreve o seu ser eterno, because it's outside of time. porque é fora do tempo. It describes his power and presence, Descreve o seu poder e a sua presença. his unchanging character. Ou seja, o seu caráter imutável. We know God is the same yesterday, today and forever. Sabemos que é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. That's why he is I am. Por isso é que ele é o eu sou. Okay? Powerful. Poderoso. So for the Pharisees it was worthy of death. Então, para os fariseus, isso era digno de ser morto por In isso. John 10 he says the same thing. Em João 10 ele diz exatamente a mesma coisa. I'll read it all in English. Ok, The ele vai first. ler tudo em inglês. I and the Father are one. Sorry. Eu e o Pai somos um. Again, his Jewish opponents picked up stones to stone him. But Jesus said to them, I've shown you many good works from my Father. For which of these do you stone me? We're not stoning you for any good work, they replied, but for blasphemy, because you, a mere man, claim to be God.
Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfémia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. So they did not recognize Jesus for who he was. Eles não reconheceram então quem Jesus era. And it's exactly the same today. É exatamente o mesmo nos dias de There's hoje. always an alternative, a substitute, Existe sempre uma alternativa, um substituto, another way. outra forma, But that's not what we hear from John, the book of John. mas isso não é o que lemos através do livro de João. Jesus is the way, Jesus é o caminho, because Jesus is God. porque Jesus é Deus. Jesus is the I am. Jesus é o eu sou. So let's start with John 6:35. Então vamos começar em João 6, versículo 35. I am the bread of life. Eu sou o pão da vida. Now can you imagine Luke saying to me, Mark, I am the bread of life. Consegue imaginar o Luke olhar para o Mark e dizer assim: Mark, eu sou o pão da vida. I might call Inem, Ele talvez possa chamar o Inem, ou Magalhães Lemos, ou Magalhães Lemos, ou qualquer coisa assim. ou qualquer outra coisa Because assim, clearly he needs mental help. porque claramente ele precisa de apoio psicológico. You can't say something like that. Não podes dizer algo como isso. But here we have Jesus Mas aqui temos Jesus, feeds 5,000 hungry men, not counting women and children. que alimenta 5.000 pessoas, não contando mulheres nem crianças, 5 small pieces of bread com apenas 5 pedaços pequenos de pão and 2 small fish. e 2 peixes pequenos. And I've heard them say that with women and children it could have even been up to 25,000 people. E há estimativas que dizem que se contarmos com mulheres e homens, a estimativa é que possam chegar a cerca de 25.000 pessoas. So they start to say, surely this is the prophet. Então começaram a dizer: certamente este é o profeta. So Jesus runs away Então Jesus foge, because he realizes they're going to make him king by force. porque ele apercebe-se que querem torná-lo o rei à força. And they were saying, this must be the Messiah. E então devem estar a dizer: este deve ser o And Messias. they were having this revelation. E começam a ter esta revelação. And Jesus said when they find him the next day, E então Jesus diz, quando o encontraram no dia seguinte: you're not looking for me because you saw the signs I performed, não estás atrás de mim por causa dos sinais e do que eu fiz, or because you ate, when I multiplied the food, you ate and got your bellies full. mas sim por causa do que tu comeste, a tua comida ficou, e a tua barriga ficou cheia. Don't work for food that spoils. Não trabalhes ou procures por comida que se estraga. Tomorrow your belly will be empty again. Amanhã a tua barriga estará outra vez vazia. He says, search for food that brings eternal life. Procura comida que te leva para a vida eterna. And that's through Jesus. E isso é através de Jesus. Okay, so they don't understand. Então eles não entendem. They say, give us this bread, Ele diz: dá-nos este pão, this bread from heaven. este pão do céu. And he says this, E ele diz o seguinte: I am the bread of life. ele diz: eu sou o pão da vida. Whoever comes to me will never go hungry. Quem vem até mim nunca mais terá fome. Whoever believes in me will never be thirsty. Quem acreditar em mim nunca mais terá sede. But as I told you, you have seen me and yet you still don't believe. Mas como eu vos disse, vocês viram e mesmo assim não acreditaram em Because mim. they didn't believe. Porque eles não They acreditaram. had full bellies. Eles tinham as barrigas cheias. They want something now. Eles queriam algo agora. And that's the problem with coming to Christ. E isso é o problema em vir para Cristo. Many come Muitos vêm, and many fall away mas muitos caem ou saem. because they want something from Jesus. Porque querem algo de Jesus, Something tangible, algo tangível, a healing, uma cura, or prosperity, or a prosperidade, blessing, uma bênção, or an easy life, uma vida or a fácil, nice job, ou um trabalho or a better bom, car. um carro melhor, anything qualquer outra coisa, except Jesus himself. menos Jesus em si mesmo. And he's saying, I want you to come to me because you want me. E Jesus está-lhes a dizer: eu quero que vocês venham para mim porque vocês querem a mim. Because only in Jesus Porque somente em Jesus can we truly be satisfied. pode ser verdadeiramente satisfeito. I've owned many cars. O Mark já teve muitos carros. I loved quite a few of them. You Too like? much. You like? Yeah. E ele gostou de muitos deles, muito. You know what happens? They become old. Sabe o que acontece aos carros? Tornam-se velhos. You get a nice one,
Tu tens um bom carro and someone passes you in a better one. e passa por ti alguém com um carro melhor que o teu. And you begin to feel a bit sad. E depois começas-te a sentir um bocado triste. And after a few years, all the other cars are better. E passado alguns anos, todos os outros carros são melhores. It's like that with everything in this life. É como tudo nesta vida. There's only one thing that truly feeds us. Só há verdadeiramente uma coisa que nos alimenta de forma verdadeira. That's the bread of life, Esse é o pão da vida. Jesus Christ. Jesus Cristo. So when we understand that, Então, quando nós entendemos isso, He sustains us through a spiritual life with Him. Ele sustém-nos através dessa vida espiritual com Ele. Okay, we need to feed ourselves on Jesus. Então, nós temos que nos alimentar em Jesus. That's what He meant when He said, I am the bread of life. Isso era o que Ele queria, o que significava quando Ele disse, eu sou o pão da vida. When John talks about the vine and the branch, okay, I'm going to get there, never mind. Ok. Quando o João falou Não, não te videira, preocupes. ele não vai avançar. Ok, vai avançar. We have to be sustained in Him, I'll get there. Então temos que ficar fixados nele. And the next one, I am the light of the world. Então a próxima, eu sou a luz do mundo. Ok, estamos a voltar para o versículo 1. We're going back to verse 1. Então nós vamos voltar aí para o versículo 1. The light of the world. A luz do mundo. Now Jesus makes this declaration. Então Jesus faz esta declaração. I am the light of the world. Eu sou a luz do mundo. Imagine if Luke said that. Imagina o Luca dizer isso. Now Shayna probably believes it. A Xena talvez vá acreditar nisso. Yeah. Oh yes. Oh meu amor. He is the light of her life, isn't he? Ele é a luz da vida dela, não é? But when Jesus said that, I am the light of the world. Mas quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, What did the ordinary people think? o que é que as pessoas comuns vão dizer sobre isso? Mais uma vez. Mais uma vez? This guy's crazy. Mais uma vez, once again. Este homem é louco. He said, I am the light of the world. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Whoever follows me will never walk in darkness, Quem me seguir nunca mais cairá ou nunca mais andará em trevas, but will have the light of life. mas terá a luz da vida. In the beginning, going back to chapter 1, De volta então ao capítulo 1, in him was life, nele há vida, and that life was the light of all mankind. e essa luz é a luz de toda a The humanidade. light shines in the darkness, A luz brilha na and the escuridão darkness has not overcome it. e as trevas não prevalecem. So when we have Jesus, we have light. Então quando nós temos Jesus, nós temos vida, Living luz, in us. desculpem, a viver em nós, Light a vida, to show us the way, luz a mostrar-nos o caminho, to expel the darkness, a expulsar as trevas, to bring us life. a trazer-nos vida. We have life. Nós temos vida. Now, life represents purity, moral purity, Então, vida representa a moralidade, pureza. pureza, okay, pureza, and truth. e verdade. We say if we want to see the truth, Então, nós temos, se queremos ver a verdade, we need to bring it into the light então temos que trazer à luz, or shine a light on it ou apontar uma luz so para we ela, can see what it is. para ver o que verdadeiramente é. So the light of Christ illuminates in us things that are wrong. Então, a luz de Cristo ilumina em nós as coisas que estão Things become erradas. visible to us As coisas tornam-se visíveis para nós, when we have the light of Christ in quando us. nós temos a luz de Cristo em nós. And when we don't, E quando não temos, we walk in darkness. nós andamos em trevas. We are blind. Nós somos cegos. We don't understand. Nós não entendemos. Jesus illuminates truth in us. Jesus ilumina a verdade And em he nós brings us a capacity to see. e dá-nos uma capacidade de ver, Because you can't see in the dark, porque não é possível ver na escuridão, but we can see in the light. mas podemos ver na luz. So we live in the light. Então, nós vivemos na luz And he says elsewhere, we are children of the light. e ele diz que nós somos filhos da luz And his kingdom is the kingdom of light. e que o seu reino é reino da luz. Everything about him is light. Tudo sobre ele é sobre luz. The word also says he lives in unapproachable light. A palavra diz que ele vive numa luz que não é possível You aproximar-se. can't look at God Não podes olhar para Deus because the light is too bright. porque a luz é demasiado brilhante. We can only fall on our faces. Simplesmente podemos apenas cair com as nossas caras no So chão. I think this is the most incredible description of Jesus. Eu acho que esta é uma descrição incrível de Jesus. In 1 John 1:5, Em 1 João 1,5, this is the message we have heard from him esta é a mensagem que nós ouvimos and dele declare to you. e declaramos a ti. God is light. Deus é luz. In him there is no darkness at all. Nele não há escuridão de todo. He lives in pure light. Ele vive
em pura luz. So we want to have that light in our lives. Então nós queremos ter essa luz na nossa vida. We want God illuminated to us, the Father. Nós queremos que Deus nos ilumine, We want- Deus Pai. Spiritual eyes wide open Queremos que os nossos olhos espirituais estejam abertos and to walk in His presence. e andar então na sua presença. He says in John 12, Ele disse em João 12, I have come into the world as a light, eu venho para o mundo como luz, so that no one who believes in me should stay in darkness. para que ninguém que acredite em mim permaneça em escuridão. Incrível, não é? Amazing. Divinity. A divindade. Number 3, Número 3. I am the gate. Eu sou a porta. John 10. João 10. Jesus again is using this figurative language. Jesus usa outra vez esta linguagem figurativa. So if Luke said, Então, se o Luke dissesse, I am a gate, eu sou uma porta, Magalhães Lemos. não, Okay, no. in Portugal can mean another thing, like Okay. cuckoo. Cuckoo. Não, Okay. novamente, Magalhães Lemos. Jesus didn't mean he was made of wood like that thing over there. Jesus não significava que ele era feito de madeira. Obviously, he was using this to describe something spiritual and specific. Obviamente estava a usar isto para descrever algo específico. He's talking about sheep Estava a falar de ovelhas and the rebanho, e do rebanho, and the flock. sheep pen, The flock. No? the sheep pen, Sheep pen? the rebanho. It's not flock. Okay, never rebanho. mind. So he says, very truly. Então, em verdade, And when he says that, quando ele diz isto, he's making a very strong emphasis. ele está a pôr um ênfase muito forte. He's saying, listen to me. Ele diz, ouçam-me. I'm not playing the fool. Eu não estou a brincar aqui. I tell you, Pharisees, Eu digo-vos, fariseus, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, qualquer um de vocês que não entre no curral pela porta, but climbs in some other way, mas que suba de outra forma, is a thief and a robber. é um ladrão. É a mesma coisa. Ladrão e ladrão. Ladrão é ladrão. Salteador. Que língua pobre, não é? Nós temos duas palavras em inglês. No, sorry. They like that. Why do they like that? Eles gostaram disso, porque é que será que eles gostaram disso? See. Okay, so he's saying, the one who enters by the gate is the shepherd. Aquele que entra pela porta é o pastor. So then he says again, Então ele diz novamente, very truly, I verdadeiramente, tell you, eu digo-vos, I am the gate for the sheep. eu sou a porta das ovelhas. All who have come before me are thieves and robbers. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes. Ah, ladrões e assaltantes. Yeah, it's, Ok, existe the outra scripture. palavra, finalmente. But the sheep have not listened to them. Mas as ovelhas não os ouviram. I am the gate. Eu sou a porta. Whoever enters through me will be saved. Quem entra por mim será salvo. They will come in and go out and find pasture. Entrará e sairá e encontrará pastagem. The thief comes only to steal and kill and destroy. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. I have come that they may have life Eu vim para que tenham vida and life to the full. e tenham plenamente. Isn't that beautiful? Não é maravilhoso? We are secure in Jesus. Nós estamos seguros em Jesus. We have a good shepherd Nós temos um bom pastor who looks after us. que olha e cuida de He nós, loves us. que nos ama, Cares for us. que cuida de He nós, feeds us. que nos alimenta, He protects us. que nos And protege he keeps out the ladrões e assaltantes. Yes. e que Não mantém é? fora os ladrões e assaltantes. I think it's amazing. So there is no other way in except through Jesus, who is the gate. Então não existe outra forma de entrar a não ser Jesus através da porta. Oh, but you know, what about the Muslims? E então sobre os muçulmanos, They have Muhammad the prophet. eles têm o Maomé, o profeta. That's another way to God. Isso é outra forma And de the Deus. Buddhists have their way. E os budistas têm a sua And forma. all of them. E todas as religiões têm as suas formas. There's only Jesus. He is the gate. E existe apenas Jesus, a porta. He is the gate. Ele é a porta. And the rest are illegitimate. E os outros são ilegítimos. Only Jesus. Só Jesus. We need to understand that Nós temos que entender isso, because it's an essential part of our identity. porque é parte essencial da nossa identidade. Are you a follower of Jesus Christ? És tu um seguidor de Jesus Do Cristo? you belong to Him? Tu pertences a Ele? Have you committed your life to Him Tu entregaste a tua vida a and Ele been baptized in Him? e foste batizado nele? You need to be. Tens que ser. And if you have, E se já, you are secure estás seguro, because you've come in through the gate.
Porque tu atravessaste o portão and you're in the right e place. estás no lugar Any correto. other way is the wrong way. Qualquer outra forma And if you- é a forma But if you errada. try and get in the wrong way, Se estiveres a tentar entrar da forma errada, you are illegitimate. então és ilegítimo. So, let me move on. I've got Então too vamos much. avançar. Okay, sure. Okay. Today, you see many people trying to get in the wrong way. Hoje vemos muitas pessoas tentar entrar de forma errada. Who don't preach Jesus. Não falam, não pregam They preach Jesus. something around Jesus. Pregam algo à volta de Jesus. We were talking about this yesterday, I think. O Luke e o Marco estavam a falar sobre isto, About coming in with human Okay. qualifications. de vir com qualificações humanas. A CV. Currículo. Eu estudei teologia. A dizer, I studied theology. I have everything on paper. Eu tenho tudo no papel. But you don't have what's in here. Mas se não tens aqui no coração, Coming in the wrong way. vais no caminho errado And normally you will fleece the sheep. e normalmente vais fazer Enganar. as ovelhas. Okay, we need to be clear. Então temos que ter bem claro Every one of these, that's the point. que o ponto é Cada ponto, cada eu sou, cada eu sou, needs to bring us clarity. que cada eu sou tem que nos trazer So clareza. Jesus is saying, this is who I am. Então Jesus está a dizer, este é o eu sou. Quem eu sou? What does that mean to you? O que é que isto significa para ti? Does this impact your life? Isto impacta a tua Does vida? it change your life? Muda a tua It vida? has to. Tem que. Number 4, Número 4, just in the same passage. na mesma passagem. I am the good shepherd. Eu sou o bom pastor. I am the good shepherd. Eu sou o bom pastor. The good shepherd lays down his life for the sheep. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. And then he talks about the